2020 foi o ano que trouxe para o Brasil uma nova lei, a LGPD. Ela ampliou os direitos dos cidadãos e impactou profundamente todas as empresas. LGPD. Provavelmente você já ouviu falar dessa sigla, né? Ela significa Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei, ela surgiu da iniciativa de minimizar o uso inapropriado das informações das pessoas físicas e também regulamentar qual seria então o caminho mais compatível, adequado de uso dessas informações, já que hoje em dia é impossível inviabilizar o uso de dados pessoais para qualquer tipo de transação. Mas, vem cá, você já parou para pensar o porquê teve que ser criada uma nova lei? Será que não existiam leis sobre esse assunto antes de 2020? Você conhece a relação entre a LGPD e as outras regulamentações internacionais? Você sabe qual que foi a inspiração global que influenciou o surgimento dessas leis de proteção de dados no mundo inteiro? No quadro de hoje, o que a lei diz? Vamos falar exatamente sobre isso. Oiê! Tudo bom com vocês, meus titulares? Eu sou a Andressa Monteiro, advogada e consultora de privacidade e proteção de dados. E aqui no canal eu vou comentar muito sobre as novidades que envolvem tecnologia e direito e, claro, privacidade e proteção de dados. Nesse primeiro vídeo, eu te convido a fazer uma viagem sobre a importância e o desenvolvimento da privacidade e da proteção de dados nas relações interpessoais ao longo das últimas décadas. Mas, antes de continuar, se você gosta desse tipo de conteúdo, se esse conteúdo for importante para você, já deixa o seu like aqui para ajudar esse canal que tá só no comecinho, beleza? Essa necessidade de se manter um ambiente privado, ela nem sempre foi uma preocupação das pessoas, né? Pensa na época da sociedade primitiva. Os seres humanos, eles estavam preocupados em sobreviver. Nessa época, nem direito regulado tinha, né? As pessoas, elas faziam suas próprias regras de convivência mesmo, né? Mas imperava a lei do mais forte. Mas isso é para outro vídeo. O que é importante destacar aqui é a necessidade da privacidade, que ela vai surgindo quando os indivíduos percebem que a intromissão alheia em assuntos que não lhe competem, a gente pode ter esse anseio, esse desejo de não querer compartilhar. Daí, nesse caso, nasceria o direito à privacidade, né, diante dessa necessidade. Mas será mesmo que precisa de um direito, de uma lei que regulamente esse tipo de assunto, sem considerar o bom senso das pessoas? Pois é, nem sempre dá para esperar o tal do bom senso, né? Até porque ele é subjetivo e pode significar uma coisa para cada pessoa, né? Esse negócio de manter a vida privada, ele começou a ser discutido de verdade, juridicamente falando, lá no final do século XIX, que coincidiu com a mesma época do surgimento da fotografia instantânea. Dois amigos e sócios, advogados, o Samuel Warren e o Louis Brandeis, eles já estavam de saco cheio de especulações sobre as suas vidas pessoais. Isso porque o Warren, ele casou com a filha de um senador lá do estado de Delaware, nos Estados Unidos. E esse evento, por ser muito importante, né, ele teve uma cobertura jornalística completa. Claro que o noivo, o Warren, achou aquilo um absurdo. Logo ele correu para contar isso lá pro amigo dele, né? E eles começaram a mexer ali os pauzinhos para poder escrever algum artigo. E eles escreveram mesmo para Harvard Law Review. Foi então, em 1890, que foi publicado o artigo The Right to Privacy, que fazia um paralelo com uma série de direitos que já existiam naquela época, mas fazia o leitor refletir sobre a ideia do direito de ser deixado em paz, de não ser perturbado por quem quer que fosse, em qualquer momento, seja na sua casa, com a sua família. E esse direito, na época, ficou conhecido como The Right to Be Alone. Existia um direito de privacidade naquela época? Sim, claro, existia. Esse tema ele já havia sido discutido inúmeras vezes.
Mas naquele tempo, ele não tinha nada a ver com o que a gente tem hoje. Ele era muito mais conectado com o direito de propriedade, que é algo de pertencer mesmo, de ser dono de alguma coisa. E o que essa duplinha aí de amigos e sócios queria mostrar é que esses direitos, eles existiam, mas eles eram totalmente independentes. Resumindo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Avançando ali um pouco mais nos anos, né? Ali no início do século XX, nós passamos por períodos difíceis, que foram as duas grandes guerras mundiais. A primeira, que durou ali entre 1914 e 1918, e a segunda, que durou entre 1939 e 1945. Durante esse período, além de todo o contexto interno de cada país, essas duas grandes guerras, elas trouxeram como consequência o esquecimento total do direito à privacidade, que já havia sido discutido até ali. E isso não é só com direito de privacidade, né, galera? Todos os direitos e garantias fundamentais, eles são deixados de lado durante uma guerra. Mas trazendo aqui agora para o contexto da privacidade, né? Que é o que interessa aqui pra gente. Como que poderia existir privacidade naquela época em um país que o Estado podia interceptar cartas e ligações telefônicas só para saber se você era um infiltrado? Difícil, né? As coisas realmente não eram fáceis para o pessoal lá que viveu naquela época. Mas nessa tentativa de fortalecer o ressurgimento desses direitos humanos e estimular a paz entre as nações, né, porque estava tudo muito abalado, vem a ONU em 1948 e proclama a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração ela é tão importante que o seu texto ele é considerado até hoje. Mas assim, galera, esse texto ele era meramente simbólico, tá? Era uma tentativa de fazer com que as nações de boa fé tivessem o interesse de trazer melhores garantias e direitos ali para o seu povo. Os países que aceitassem, é claro que eles iam ser vistos com bons olhos. E os que não aceitassem, talvez também não fosse, enfim, né? Mas esse documento, ele incluía a adoção de muitos direitos importantes, e inclusive o direito à vida privada. Esse foi um marco muito importante para o assunto e a ONU esperava mesmo, do fundo do coração, que os países, pelo menos, se inspirassem nessa carta para poder elaborar suas leis nacionais. Funcionou bem para uns, para outros nem tanto, mas é assim mesmo. Embora tenha se arrastado aí um pouco tempo desde a publicação dessa carta da ONU, em 1969, o Brasil assinou o Pacto de San José de Costa Rica. Esse pacto, além de diversos direitos publicados, aqueles que estavam lá na carta da ONU, o Brasil acatou a sugestão de criar uma legislação quanto à proteção da vida privada. E foi esse pacto também que influenciou todos os critérios, né, da nossa atual Constituição Federal, principalmente quando a gente fala de direitos e garantias fundamentais, aqueles lá do artigo 5º. Artigo esse que, pasmem, tem o direito à intimidade e à vida privada. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, ficou muito evidente que o mundo estava dividido em dois. De um lado, a gente tinha os Estados Unidos, do outro, a gente tinha a União Soviética. Esse fenômeno, ele ficou conhecido lá, desde aquela época, como Guerra Fria. E ela durou muitos anos. Essa bipolaridade, ela evidenciou ainda mais a fragilidade e a vulnerabilidade dos países da Europa, que já estavam, assim, acabados, devastados com as consequências do pós-guerra. É no meio desse cenário caótico que começou a se pensar no conceito de uma Europa comunitária. A gente pode dizer que tudo começou ali com o Tratado de Paris, em 1952, e por mais que apenas 6 países tenham assinado esse tratado lá naquela época, ele é considerado o nascimento da União Europeia. Isso porque já lá naquela época eles pensaram até aí na criação de órgãos, conselhos para decisões coletivas, etc. O que no início tinha o objetivo de estruturar o livre acesso e a circulação de aço e carvão, acabou dando ideia para a criação de outros tratados, inclusive aqueles que criaram o que hoje a gente chama de União Europeia, né? A União Europeia ela se mostrou tão organizada, tão engajada a restabelecer
à nação, em todos os aspectos, que eles promulgaram diversas cartas, com a intenção de que os Estados-membros, os membros signatários, aplicassem internamente esse tipo de normativo. E agora, essa sim, teria força de lei, diferente daquela da ONU. Porque, veja bem, se você quer entrar pro time, quer entrar ali para ser amigo dos caras, tem que aceitar as regras deles, né? O direito à privacidade era tão importante que na Declaração Europeia de Direitos Humanos, na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia e na Convenção 108, já se falava sobre esse assunto. Mas foi efetivamente na 108 de 81 que a gente pôde ver ali o início do que a gente chama hoje de proteção de dados. A Convenção 108, ela tem como objetivo proteger as pessoas em relação ao tratamento automatizado de dados pessoais. E ele considera também que é necessário garantir a dignidade da pessoa humana e a proteção dos seus direitos. Assim, de todas as pessoas, tá? Dentro desse aspecto. Logo mais aí, já tem bastante conversa, tá bem adiantado, a gente vai ter a Convenção 108+, com a presença dos pitacos da Autoridade de Proteção de Dados brasileira. Mas eu trago esse assunto separado para vocês, porque é um tema bem legal também. Mas tá, voltando, né? O que é o tratamento automatizado? Mas tá, voltando. O que é o tratamento automatizado? Gente, pensa. Ali, no início da década de 70, muitas tecnologias apareceram. E um pouco mais pra frente já veio o surgimento da internet. Então, o aumento da intervenção do Estado e até dos entes privados na vida privada da população, como consequência do uso desses sistemas automatizados que já estavam existindo, que processavam as informações, ele era uma realidade, ele já existia. Então era preciso que alguém intervisse nisso, senão ia acabar virando uma bagunça, né? A sociedade, ela precisa de leis, de um norte para seguir. Senão a gente acaba voltando lá para aquele estado primitivo que eu conversei lá no começo, onde sobrevive o mais forte. Pois é. E eu vou te falar, não é a pessoa física o titular de dados que vai ganhar, tá? Para tentar tratar do tema de um formato que todo mundo que tivesse interessado pudesse discutir, dar opinião, e já que a privacidade era um tema bem quente ali na Europa, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, propôs alguns princípios que fundamentassem a coleta, o uso e a transferência de dados pessoais pelos países que faziam parte ali da OCDE. Todo esse esforço gerou o que a gente chama hoje, né, de guideline. Todo esse esforço gerou o que a gente chama hoje de guideline. Todo esse esforço gerou o que são chamadas de Guidelines on the Protection of Privacy and the Transborder Flows of Personal Data, ou, em português, diretrizes sobre a proteção da privacidade e do trânsito transfronteiriço de dados pessoais. Aí volta lá para 1981 e a Convenção 108, né? Depois dessas guidelines aí, a Convenção 108 aplicou isso e disparou ali para o pessoal da Europa. E a Convenção 108 fala o quê? Volta lá. A Convenção 108, ela tem como objetivo proteger as pessoas em relação ao tratamento automatizado de dados pessoais. E ele considera também que é necessário garantir a dignidade da pessoa humana e a proteção dos seus direitos. Assim, de todas as pessoas, tá? Não é isso mesmo? Vocês conseguem perceber o quanto esses mecanismos europeus e o entendimento europeu, ele tem uma maior expressividade até mesmo que os mecanismos da ONU? Vocês estão conseguindo perceber o quanto que a Europa influencia o mundo inteiro nesse assunto? Muito louco mesmo, né? Se passaram anos e mais anos aí, a Europa, ela continua liderando o debate sobre a proteção de dados nesse pós-Convenção 108. Tanto que em 1995, o Parlamento Europeu, ele promulgou a Diretiva 46. O tema dessa diretiva era justamente sobre a proteção das pessoas no potencial cenário de tratamento de dados e sobre a livre circulação desses dados do cidadão europeu. A diretiva, ela foi criada justamente para trazer um pouco mais de harmonia nas legislações dos países.
que estava ali compondo a União Europeia. Já que uma diretiva tem um peso legislativo maior do que uma convenção. Embora seja ali de 1995, essa diretiva, traz conceitos sobre proteção de dados muito próximos ao que a gente usa, inclusive aqui no Brasil, tá? O texto da diretiva, ela trouxe definições muito importantes, como, por exemplo, o que é um titular de dados, o que são dados pessoais, o que é o tratamento de dados. E também foi importante porque desvinculou o conceito de tratamento de dados, que antes estava ali ligado mais a um princípio, o que frequentemente aproxima a subjetividade do significado, e, em resumo, quem lê pode interpretar ao seu critério. Então, daí foi desvinculado do princípio e foi vinculado ao entendimento objetivo, que daí todo mundo entende igual, é assim, vai ter que aplicar assim, não tem jeito. Isso é muito importante. Mas, como nem tudo são flores, uma diretiva ainda não cobria todas as lacunas de subjetividade e obrigatoriedade de cumprimento pelos países, o que claramente estava novamente dificultando o comércio internacional e o livre acesso aí dos dados pessoais, já que cada país lia de um jeito e fazia a sua lei interna conforme lhe melhor convinha. É aí que a União Europeia resolve transferir todo esse assunto e todos os outros assuntos de leis esparsas que já tinham sido discutidos ali para um regulamento, para regulamentar e harmonizar de uma vez por todas as regras de uso e compartilhamento de dados pessoais em toda a União Europeia. Então foi ali a partir de maio de 2018 que o regulamento 16679, ou então o GDPR, entrou com eficácia plena, o que causou um efeito dominó no mundo inteiro. Isso porque a lei exige que, além dos países da União Europeia, aqueles que queiram comercializar com o bloco, eles têm que ter uma legislação, no mínimo, do mesmo nível de exigência do GDPR. Aqui no Brasil, a LGPD ela não chegou exatamente de surpresa para quem já acompanhava as discussões sobre o tema, mas com certeza ela foi um divisor de águas. As iniciativas de criação de leis de proteção de dados, elas já estavam bem avançadas em diversos países. E a ausência dessa legislação sobre esse assunto fazia com que o Brasil ficasse de fora da rota do comércio internacional, justamente por não ter uma lei que regulamentasse esse direito para os titulares, né? Então, era considerado muito importante que tivesse esse equilíbrio, tivesse essa harmonia com os outros países. Muito embora diversos projetos de lei quanto ao assunto tivessem sido engavetados ao longo dos anos, o Brasil não teve muita escolha. Além da necessidade de se adequar perante países do mundo inteiro, em se tratando de proteção de dados, o Brasil ainda tem muito interesse em participar como membro da OCDE. Lembra da OCDE? Das guidelines? Pois é. Para ser um membro da OCDE, alguns padrões precisam ser alcançados. É como se você tivesse que cumprir um checklist. E adivinha o que faz parte do checklist da OCDE? Isso mesmo. As guidelines de proteção de dados. Vendo esse cenário caótico acontecendo aqui no nosso quintal, aqui dentro de casa, a gente teve que discutir às pressas e aprovar algum projeto de lei que estava engavetado lá há tanto tempo. Mas, coincidentemente, já tínhamos o GDPR, da nossa amiga União Europeia, a qual ainda queríamos manter um contato comercial, né? É aquela, pode copiar, mas não faz igual. Aí a gente tem hoje a nossa LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Mas tá, confesso, ela tem um cheirinho de GDPR. Ela foi bastante influenciada mesmo pela GDPR. Mas e aí, me conta aqui embaixo nos comentários. Você sabia de toda essa evolução da privacidade e da proteção de dados até a gente chegar aqui em 2024? Essa foi a nossa primeira conversa sobre esse assunto, que é e vai ser cada vez mais importante, já que a tecnologia e a sociedade, elas vão evoluindo sempre. Então, esse assunto, ele precisa ser entendido por todo mundo, né? Se vocês quiserem saber sobre um assunto específico, me fala aqui embaixo nos comentários também. Então
Então é isso, meus titulares. Vê se inscreve no meu canal e ajuda essa nova youtuber que quer levar para vocês tanta informação de valor. Ah, me acompanha também aqui, ó, nas redes sociais, pra você ver outros conteúdos que eu posto ali diariamente. Beijo!